Olá, boa tarde. Tudo de bom para você que nos acompanha aqui na telinha da TV Novo Tempo, meio de semana. Já estamos pertinho do Natal, do Ano Novo. Mês de dezembro passa voando, mas muita calma, especialmente quem está no trânsito, precisa dirigir, fazer os deslocamentos. Tem muita pressão nessa época do ano, mas vamos na paz, na calma, não é? Porque normalmente é quando as coisas vão se acelerando assim fortemente nesta época do ano que a gente tem acidentes, às vezes até mesmo algumas tragédias. Então vamos em paz para atravessar bem o mês de dezembro. Vamos aos destaques desta edição. A FEPAM divulgou o primeiro boletim da temporada de balneabilidade 2025-2026. Dos 96 pontos monitorados no Rio Grande do Sul, 85 estão próprios para banho e 11 impróprios. A Praia Nova, em Cachoeira do Sul, está liberada. A equipe da TV Novo Tempo foi até Capão da Canoa apresentar o correspondente do litoral norte gaúcho, que há 4 anos traz informações aqui para o NT Sul. O jornalismo é minha paixão, né? A gente não consegue ficar longe, né, das telas, dos microfones. Sempre trabalhei nessa área, mas agora voltado um pouquinho mais para a área política e desenvolvimento humano. E todos os verões eu estou aí, né, com a TV Cachoeira, trazendo as informações do litoral norte. No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti fala da demissão humanizada. Avisar a decisão, explicar de forma breve o porquê e logo em seguida dar o suporte que a empresa vai oferecer. E atenção, quem quer estudar na UERGS. Hoje é o último dia para garantir a inscrição no processo seletivo. São 40 vagas para agronomia e 40 para administração, com o início das aulas previsto para março do ano que vem. Nós vamos mostrar como se inscrever e quais são os requisitos. E na edição de hoje, nós vamos falar sobre a realidade da segurança pública em Cachoeira do Sul. E para isso eu vou receber o comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar, Ricardo Mori, e o titular da 20ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, Laurence Teixeira. E você de casa pode participar com a gente dessa entrevista, enviando para a gente a sua pergunta, o seu questionamento sobre segurança pública de Cachoeira do Sul. Você acha que Cachoeira do Sul é uma cidade segura? Acha que tem algumas questões de criminalidade que precisam ser resolvidas? Quer fazer uma sugestão ou uma pergunta? Pois hoje teremos então aqui o delegado, teremos também o comandante da Brigada Militar e você de casa pode participar com a gente desta conversa importante sobre segurança, uma conversa que diz respeito a todos nós. O WhatsApp na telinha para você, 51997697129, é o número para você interagir. Pode mandar aí um áudio para a gente, pode mandar uma foto, o seu texto e a gente vai colocando na telinha. Você também pode contar o que acontece aí, onde você está e ficar à vontade para comentar as nossas reportagens. Nossas lives também já estão no ar e você pode escrever para a gente na página facebook.com/TV Cachoeira e no canal youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul está no ar. A FEPAM divulgou o primeiro boletim do programa Balneabilidade, temporada 2025-2026. 63 pontos onde ocorrem as coletas, que correspondem aos balneários do Litoral Sul, Médio e do interior do Rio Grande do Sul. 52 estão próprios e 11 estão impróprios para banho. A Praia Nova, em Cachoeira do Sul, está em condições. O serviço de balneabilidade é uma das ações vinculadas à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura dentro do projeto Operação Verão Total do Governo do Estado. O programa que determina se um local está próprio ou impróprio para banho é executado pela FEPAM e monitora 96 pontos de praias e balneários de 45 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Dos 63 pontos onde ocorrem as coletas, que correspondem aos balneários do Litoral Sul, Médio e do interior do Rio Grande do Sul, 52 estão próprios e 11 estão impróprios para banho. Destaque para 5 locais no município de Pelotas. A Praia Nova, aqui em Cachoeira do Sul, recebeu a avaliação da água e foi liberada para os banhistas. São 3 pontos a mais em relação ao ano passado. Também passaram a receber coleta e análise das águas a Lagoa Rondinha, no município de Balneário Pinhal,
o Parque Náutico, no município de Capão da Canoa, e o balneário Clerfim Cardoso, no município de Piratini. Os boletins vão seguir sendo divulgados ao longo de 12 semanas até 27 de fevereiro. O resultado de cada boletim está condicionado a 5 semanas anteriores de monitoramento. E aí, você que está nos acompanhando, chegando agora o período mais quente do ano, vai também se aventurar nas águas de rio, prefere o mar, alguma lagoa? Conte pra gente aí nas nossas redes sociais e a gente aproveita também para alertar sobre as questões de segurança, não é? A gente também, infelizmente, termina tendo situações tristes nessa época, relacionadas a locais que às vezes são impróprios ou que não têm a segurança. A pessoa confia demais, acha que pode nadar e é muitas vezes aí que as tragédias acontecem, né? Então a gente aproveita também esse assunto para destacar essa questão da segurança. Vá aproveitar o ano novo, o verão, que é muito bacana, sempre ali com os amigos, com a família, mas faça isso com segurança para que não termine, quem sabe, aquele passeio, aquele momento legal de fim do ano, de virada do ano, em algo super triste, né? Gente, ainda sobre água, a Corsã se manifestou ontem sobre a alteração no gosto e no cheiro da água percebida por moradores de Cachoeira do Sul nos últimos dias. Segundo a companhia de abastecimento, as altas temperaturas registradas nos últimos dias provocaram um aumento atípico na proliferação de algas nos pontos de captação de água da Corsã no rio Jacuí. A Corsã informou também que foram ajustados os processos de tratamento com aplicação de carvão ativado e adequação na dosagem de cloro para assegurar a qualidade da água distribuída. Eventuais alterações de odor e sabor devem ser normalizadas nos próximos dias e não há risco à população, segundo a Corsã. E a gente continua buscando uma explicação, uma entrevista com alguém da Corsã para descrever esse processo, né, para trazer mais esclarecimentos para a nossa população, porque esse aí é um processo que vem de um longo tempo. Basicamente toda a população de Cachoeira do Sul tem reclamado disso, é algo muito presente, é abrir a torneira e está lá o cheiro, o gosto da água, mas até o momento nós não conseguimos uma entrevista sobre esse tema, um outro esclarecimento que não tenha vindo por meio de uma nota como esse caso que a gente acabou de trazer aqui. Bom, hoje é o último dia para realizar as inscrições na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. A instituição está oferecendo 40 vagas para o curso de agronomia e 40 vagas para o curso de administração. Os cursos têm início previsto para março de 2026 e esta é a chance final para garantir a participação no processo seletivo. A gente traz mais detalhes dessas informações importantes, principalmente porque as inscrições encerram justamente nesta quarta-feira para esses dois cursos aqui na unidade da UERGS em Cachoeira do Sul, o curso de administração e também e principalmente o curso de agronomia. Ao meu lado, o Ademir Santos, que é o chefe da unidade aqui da UERGS no município de Cachoeira do Sul. Ademir, esse último dia, então, de inscrições para quem quer entrar no ano de 2026 juntamente ao UERGS a partir de março, tendo um curso de administração e principalmente de agronomia, mas fala um pouco sobre a importância e também essa oportunidade de conseguir ingressar na UERGS a partir do ano que vem. Bom dia. Então é muito importante, né? A procura está baixa no curso de agronomia, mas tem a importância da qualificação. Hoje o jovem procura já se inserir no mercado de trabalho, mas os nossos acadêmicos, os nossos alunos do curso de agronomia, hoje já conseguem fazer um estágio não obrigatório, então, para ter uma remuneração. Uma dica ao jovem que hoje não se inscreve no curso de agronomia devido ao turno, né? Temos aulas em turno integral, às vezes algumas aulas pelo turno da manhã, algumas aulas no turno da tarde e outras à noite. É que procure se qualificar, procurar a qualificação, que a oportunidade depois para se inserir no mercado de trabalho fica um pouco mais acessível, né? Então, hoje nós temos uma baixa procura, mas tenho certeza que preencheremos essas vagas até o final das inscrições.
Inscrições pelo site da UERGS, a unidade também está à disposição para essas orientações, como é que fica? As inscrições são feitas online, né? Mas nós podemos auxiliar aqui na secretaria. A secretaria fica aberta das 8 ao meio-dia e das 13h30 até as 20h30. Nós estamos aqui para auxiliar ou, através do telefone também, o candidato pode entrar em contato através do 37240453. Ok, Ademir, sobre alguns pré-requisitos que precisam ser manifestados ali na inscrição, esse candidato ele precisa ter feito o Enem de 2020 para cá, né? Pelo menos uma vez, né? Isso. As inscrições, através da nota do Enem, são realizadas com o Enem de 2020 a 2024. Já que o Enem 2025, as inscrições são posteriores, né? Devido o resultado sair só dia 16 de janeiro de 2026. Precisa constar algum documento nesse momento da inscrição ali? Os documentos a serem anexados são os documentos particulares, né, RG, e as comprovações ali de que concluiu o ensino médio, histórico e certificado de conclusão no ensino médio. Okay. Duração desses cursos, tanto de administração como de agronomia, a gente sabe que começa em março de 2026, imediatamente ali na virada do ano, passado o período de férias, mas o tempo de duração desses cursos, até para o pessoal de casa ter um pouco dessa informação importante na tomada de uma decisão. O tempo regular do curso de agronomia são 5 anos, ou seja, 10 semestres, né? E o curso de administração são 4 anos e meio, 9 semestres de duração. Ok. Tá certo, então, esse serviço a gente repassando aqui para a audiência do NT Sul, falando sobre o último dia das inscrições para os 2 cursos aqui da UERGS, Administração e também Agronomia, já para 2026, a partir do mês de março, a gente passando esse serviço, essa inscrição precisa ser feito diretamente no site da UERGS, anexar os documentos pessoais e todos os pré-requisitos necessários para conseguir garantir essa vaga e cursar o ensino superior a partir do ano de 2026. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações e aproveito para convidar você de casa para já mandar a sua pergunta para a gente. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre segurança pública, sobre os números da segurança pública em Cachoeira do Sul, os temas que são mais presentes no nosso dia a dia aqui, junções de pessoas em diferentes pontos da cidade. Por vezes a gente tem aí alguns desentendimentos, algumas brigas, segurança no interior, Maria da Penha, questão do tráfico de drogas. Nós vamos receber as 2 principais autoridades policiais de Cachoeira do Sul. O delegado Lawrence Teixeira vai estar com a gente aqui no estúdio da Polícia Civil, é o delegado regional. Vamos receber também Ricardo Mori, que é o nosso comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar de Cachoeira do Sul. E você de casa pode enviar o seu questionamento, o seu comentário também sobre segurança pública, para a gente juntos aqui fazermos esta conversa. Estou contando com a sua participação. O WhatsApp é o 51997697129. Então fique à vontade para participar com a gente aqui no NT Sul. E agora, minha gente, na telinha do NT Sul tem o quadro Minha Carreira. Tá chegando Grace Tomazetti, especialista em carreiras, para falar sobre um tema assim que às vezes as lideranças evitam, né? Desligamento. Por vezes, demissões acontecem. E quem é demitido, por vezes, não está preparado para esse momento. Então, a gente vai ter aqui algumas dicas importantes, tanto para quem é um colaborador, para quem é um funcionário, quanto para aquele que é o empregador. Desligamento humanizado. Você já ouviu falar em desligamento humanizado? O assunto que trago hoje é delicado, um pouco desconfortável, mas importantíssimo para quem lidera ou quem quer liderar. A hora de dizer adeus a um funcionário. Eu sei, só de pensar nisso já dá aquele frio na barriga, não é mesmo? Não é à toa que uma pesquisa, por exemplo, revelou que quase metade dos líderes, 49% para ser mais exata, prefere empurrar com a barriga, deixar para depois essas conversas difíceis.
e a demissão está sempre no topo dessa lista de interações temidas. Mas a verdade é que, sendo líder, você precisa encarar essa situação de frente. E o que mais importa é o que você precisa fazer isso do jeito certo. É aí que entra o que eu chamo de demissão humanizada. Não se trata de tentar agradar quando alguém perde o emprego, mas sim de enxergar a dignidade daquela pessoa e o impacto enorme que essa decisão tem na vida dela. O ponto de partida para fazer isso direito é acabar com o elemento surpresa. Um desligamento com respeito nunca pode pegar o funcionário de calças curtas. Se o profissional está sendo demitido e não tinha a menor ideia de que seu trabalho estava ruim, o erro não é dele. O erro é grave por parte da chefia e da forma como a empresa conversa com seus funcionários. Se o desempenho está abaixo do esperado, o líder deve avisar, oferecer planos de ajuda, dar tempo e apoio para a pessoa se ajustar. A demissão nesse modo de trabalhar se torna o último passo, o resultado que já era esperado de algum processo de gestão transparente, e nunca um susto ou um castigo inesperado. Uma vez que a decisão de encerrar o contrato é inevitável, o ponto mais importante que vem a seguir é o modo como a notícia é dada. É muito comum que, na tentativa de diminuir o golpe, a liderança tente enrolar, dar voltas e usar uma linguagem complicada. Atenção, isso é um erro sério. Essa falta de ser direto só gera mais aflição, faz o sofrimento durar mais e pode levar a confusões e mal-entendidos. Nunca, em hipótese alguma, use reuniões longas e cheia de rodeios. A comunicação humana exige que o líder seja direto ao ponto na hora, mas que pratique a sensibilidade e o respeito total. Esse bate-papo deve ser em um local privado, garantindo a dignidade da pessoa. Depois que a notícia for dada, abre espaço para ouvir de verdade, reconhecendo o que o profissional está sentindo. Mas um aviso: não comece uma briga e não se defenda. Apenas ouça e reconheça que a dor e a frustração são verdadeiras. O passo a passo da conversa deve ser rápido e focado. Avisar a decisão, explicar de forma breve o porquê e logo em seguida dar o suporte que a empresa vai oferecer, transformando o momento do corte em um momento de mudança que garante ajuda através da clareza e do reconhecimento que o outro sente. Como complemento à forma respeitosa da comunicação, a humanização aparece de forma mais prática e generosa na diminuição dos problemas através do apoio concreto. A demissão traz consigo uma insegurança enorme quanto a dinheiro e à saúde, e a empresa tem o dever ético de ajudar a diminuir esse lado negativo. Fazer mais do que a lei trabalhista obriga é o grande diferencial. Vamos ao exemplo? Se a empresa entender que seria interessante a extensão do plano de saúde por 1 ou 2 meses, mesmo depois do contrato acabar, é um gesto muito poderoso. Outra prática de excelência é oferecer um serviço de ajuda na busca por outro emprego, através de um processo que chamamos de outplacement, que consiste em um suporte profissional especializado, pago pela empresa para auxiliar esse ex-funcionário a se recolocar no mercado de trabalho. Isso pode incluir orientação sobre a carreira, a ajuda para refazer um currículo, a preparação para entrevistas e acesso à rede de vagas. Ao pagar por essa ajuda, a empresa mostra que a sua preocupação com o futuro daquele indivíduo não termina quando o contrato acaba, mas continua, garantindo que o ciclo se feche com a perspectiva de um novo começo. O quadro Minha Carreira é feito para você, telespectador. Envie suas dúvidas ou sugestões de pauta para a TV Cachoeira, pelo Facebook ou pelo WhatsApp, ou diretamente para mim, no Instagram, Gtomazetti Mentora. Um abraço virtual a todos e até a próxima! Hora da sua participação aqui no NT Sul. Vamos para a telinha, recados do nosso WhatsApp. A Fátima Silveira está participando com a gente. Tá chegando as férias do Colégio Vital Brasil e tá aí a confraternização. Obrigado, Fátima, pela participação. Um abraço para ti aí, para toda a gurizada também.
Mais recados, temos aqui o recadinho da Jânia Cardoso. Faz 2 semanas que a Conesul não recolhe o lixo na Rua da Carpa, no balneário São Lourenço. A taxa nós pagamos, diz aqui a Jânia. Obrigado, Jânia, pela tua participação. Vamos buscar entender o que aconteceu. E destaco, daqui a pouquinho a gente tem uma conversa importante sobre segurança pública. Vá mandando o seu recadinho pra gente no nosso WhatsApp 51997697129. A seguir, a equipe da TV Novo Tempo foi até Capão da Canoa apresentar o correspondente do litoral norte gaúcho, que há 4 anos traz informações aqui para o NT Sul. O jornalismo é minha paixão, né? A gente não consegue ficar longe, né, das telas, dos microfones. Sempre trabalhei nessa área, mas agora voltado um pouquinho mais para a área da política e desenvolvimento humano. E todos os verões eu estou aí, né, com a TV Cachoeira, trazendo as informações do litoral norte. E na edição de hoje vamos falar sobre a realidade da segurança pública em Cachoeira do Sul. Para isso, eu vou receber o comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar, Ricardo Mori, e o titular da 20ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, Laurence Teixeira. O intervalo é rápido, continue com a gente aqui na TV Novo Tempo. NT Sul já de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo, com imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Dia muito bonito, calor, temperatura em elevação, neste momento o céu aparecendo com pouquinhas nuvens. E o Gustavo Verardo está chegando agora trazendo informações da previsão do tempo. Quarta-feira que vai começando com tempo seco em Cachoeira do Sul. O estabelecimento de um sistema de alta pressão manterá o tempo firme nesta quarta. O sol aparece entre poucas nuvens e não há previsão de chuva. O destaque é que a umidade tende a ficar baixa no período da tarde de hoje, então bastante hidratação. Hoje um dia praticamente de céu claro e sem chuva. A mínima, que ficou na faixa dos 14 graus, vira 28 no período da tarde. Então atenção, porque é um dia com bastante amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. E nesta quinta-feira o tempo permanece firme sem chuva. Não há estimativa de mudanças, a gente tem um estabelecimento de uma massa de ar seco que garantirá muito sol. Nessa quinta-feira, mínima de 16 e máxima de 30 graus, então esquenta mais no período da tarde. Mas o sol segue predominando. Na sexta-feira, mais um dia de tempo firme. Não há expectativa de mudanças no tempo até o final desta semana. Então, na sexta-feira, um dia de tempo firme, apenas com alguma nebulosidade, mínima em torno de 19 e máxima de 33. Vai esquentar bastante na sexta. E, no Rio Grande do Sul, o estabelecimento desta massa de ar seco garantirá aí uma quarta-feira ensolarada. Inclusive, quem estiver no litoral vai aproveitar um tempo muito bonito, tempo aproveitável e uma boa praia. Em Torres, nesta quarta, mínima que ficou em torno de 19 graus e máxima de 27. Em Capão da Canoa, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Na região metropolitana, incluindo a capital, uma condição de tempo firme, de tempo seco e sem chuva. Até logo mais. Um acidente ocorrido na tarde de ontem na Avenida Brasil, em Cachoeira do Sul, vitimou Jonathan de Sena Ribeiro, de 25 anos. Ele conduzia a sua Honda Cargo em direção ao centro, quando colidiu contra uma Honda Titan que aguardava para ingressar na Roberto Dansma, à esquerda. Jonathan chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O sepultamento acontece hoje, às 5 horas da tarde, no cemitério das Irmandades. Mais recadinhos aqui da nossa audiência. Já tem o nosso número salvo aí no seu smartphone? Não tem ainda? Então salve, mande o seu recadinho, conte aí o que acontece, onde você está. Fique à vontade para comentar as reportagens também. Na tela, 51997697129, o número para você interagir. E na tela, a participação aqui de Johnny. Olhem o estado da rua onde passa o ônibus, aqui no bairro Bom Retiro, na Conde de Porto Alegre. Tá feia a situação, a buraqueira só, como a gente vê aí na imagem, na foto que a gente recebeu. Obrigado pela participação. Vamos aqui para a próxima mensagem, a Maria Silveira. Quero dar parabéns para o Rafael pelo carinho com o cachorrinho, nota 10. Obrigado, Maria, pela tua participação.
Essa história do cachorrinho, para quem perdeu, foi um caso que ocorreu aqui em Cachoeira do Sul, no bairro Noemi, a gente trouxe ontem. Dá para assistir aí novamente em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Gente, como prometido pela Thelma Tomás ontem, direto das areias de Capão da Canoa, hoje a gente apresenta para ti que está nos acompanhando o nosso repórter correspondente Everson Michel. A nossa equipe botou o pé na estrada e foi ao encontro dele e mostra um pouco mais da vida, da rotina do Everson, que há 4 anos traz informações ao longo da temporada de verão, diretamente do litoral norte aqui para a audiência do NT Sul. E teve boatos que eu estava na pior. Suspende os boatos, porque a partir de agora, Boletim de Verão vai ser comigo. Roda a vinheta. Te enganei, né? Que nada, a gente segue a parceria com o nosso repórter correspondente aqui, Everson Michel. E claro, hoje a gente vai obrigar ele a sair daquele enquadramento todo certinho e vai botar o pé na areia e na água. É isso aí. Como é que tá esse litoral? Que coisa boa te conhecer pessoalmente, mostrar um pouquinho de quem é esse nosso correspondente para o pessoal lá de casa, em Cachoeira do Sul, em todo o Brasil. Boa tarde. Boa tarde, gente. Para mim é uma honra ter vocês aqui, né? A gente estava sempre se comunicando de longe, enfim, um carinho grande que eu adquiri já pela TV Cachoeira. Na verdade, são 4 anos já fazendo o Boletim de Verão, trazendo as informações aqui do litoral norte gaúcho, da cidade, de tudo que acontece por aqui. E hoje, pessoalmente, né? Vocês aqui, para mim é um motivo de muita alegria recebê-los aqui no litoral, em Capão da Canoa. E a gente, claro, queria conhecer um pouco mais de quem é essa pessoa que leva informação para a gente durante o período do verão aí, atualiza as pessoas que estão nos acompanhando também do que está rolando por aqui, dá o serviço para quem quer vir para Capão, para quem quer vir para o litoral norte. O que faz o Everson, além de Boletim de Verão? Vamos lá. Bom, eu sou jornalista de formação, né? Mas hoje eu atuo na área política já há um bom tempo. Fui secretário de turismo aqui no município de Capão da Canoa. Hoje eu atuo como chefe de gabinete na Câmara de Vereadores. A gente está sempre atuando em tudo. Tenho uma empresa de desenvolvimento humano, trabalho com capacitação profissional há mais de 25 anos. E é claro, hoje, né, o jornalismo é minha paixão, né? A gente não consegue ficar longe, né, das telas, dos microfones. Sempre trabalhei nessa área, mas agora voltado um pouquinho mais para a área política e desenvolvimento humano. E todos os verões eu estou aí, né, com a TV Cachoeira, trazendo as informações do litoral norte. Como é viver no litoral? O que tem de bom aqui em Capão da Canoa, onde tu vieste fazer a tua casa há 14 anos? Eu cheguei em Capão em 2011 com a família, né? E como é bom a gente morar onde a gente tira férias, né? A gente tirava férias, via pra praia e disse, vamos morar onde a gente tira férias. A qualidade de vida aqui é maravilhosa. Tem problemas como qualquer cidade tem. Capão da Canoa, o litoral como um todo, né? Ele sofre com uma sazonalidade muito grande no verão. Capão hoje tem mais ou menos umas 100 mil pessoas no ano. A partir do dia 20 de dezembro, Natal, até o final do mês de janeiro, a gente chega a ter 1 milhão de pessoas na cidade. Então a infraestrutura ela quase não comporta. Apesar de Capão já está bem adiantada nesse sentido, mas o litoral todo sofre com essa sazonalidade. E a gente segue nesse ritmo, né? Vai trabalhando. Mas morar aqui é maravilhoso, é muito bom, né? É claro, o nosso ritmo é um ritmo de trabalho o ano inteiro. A gente tem uma ideia, morar na praia é maravilhoso, vai lá, bota o pé na areia. Isso aí é lenda, então? É um pouco de lenda, tá? Porque a gente tem trabalho, enquanto tá todo mundo tirando férias, a gente está trabalhando. Na verdade, as minhas férias são em março, quando termina a temporada. Aí a gente para dar uma descansada. Mas sempre dá um tempinho com a família, final de semana, para ir na praia, para dar uma conversada, né, e ver como é que tá o clima por aí. A gente sempre consegue um tempinho. Quem mora na cidade normalmente diz, meu sonho é morar na praia, porque daí eu acordo cedo, vou lá dar uma caminhada na orla, final da tarde vou tomar um banho de mar, e aí é real ou não é? É real, mas não é para a maioria, tá? Porque para isso acontecer, você tem que ter uma rotina bem definida, você tem que realmente acordar mais cedo, porque o dia começa cedo aqui, né? E também o ideal é que você more perto da praia, porque quem mora mais longe da praia não consegue fazer isso, né? É mais difícil. A qualidade de vida aqui em si, o ar que tu respira é muito bom, né? O fato de tu estar na praia, tua mente já muda, né?
Então realmente a qualidade de vida é boa, é maravilhosa. O que tu diria sobre a tua experiência desses 4 anos com o time TV Cachoeira? Olha, cada ano é uma expectativa, né? Quando a gente fez, no primeiro ano que a gente iniciou esse projeto, foi um projeto, eu não me lembro nem exatamente como é que a gente chegou na conversa. Eu lembro que alguém me ligou e disse, olha, eu vi um boletim e queria saber se tu tinha, eu estava fazendo acho que para a Rádio Caxias, e eu queria saber se tu poderia fazer para a TV. Não, vamos lá, vamos fazer um teste, vamos ver como é que fica. E deu certo, estamos aí no 4º ano já de boletim de verão, né? E é uma experiência muito... Organiza isso, assim, da tua rotina e o que tu prioriza quando tu tá produzindo, né, os boletins que tu envia lá pra gente? Olha, é claro, a gente tem que estar sempre atento nos acontecimentos, tudo que acontece na praia, nas cidades aqui, porque a ideia é levar para o povo cachoeirense, para os telespectadores da TV Cachoeira, o que está acontecendo na praia, quais são os eventos que vão ter, como é que estão as condições do mar, condições da estrada, quais as condições da praia, se a praia tem condições de receber, como é que está a superlotação das cidades. Então a gente tenta trazer toda a informação. Para isso acontecer, é claro, como eu já estou muito envolvido na região, eu conheço todos os prefeitos, converso com todos os secretários de turismo, tenho um bom relacionamento com todo mundo já, são muitos anos, né? Então eu procuro sempre me inteirar das informações com todos. E eu tenho em cada cidade os meus colegas, os meus parceiros que também me mandam notícias, né? É uma troca que a gente faz. Então faço a captação das imagens, como eu estou sempre pela rua, eu disse, essa aqui é uma matéria legal, vai cair bem para a TV Cachoeira, eu vou lá, produzo a matéria, gravo o conteúdo, né? E depois, claro, eu gravo a sonora para enviar para a equipe. Muito bom. Agora, claro, eu tenho que cumprir a missão que me foi dada, que é tirar esse enquadramento aqui todo ajeitadinho, que a gente sempre passa para você aí em casa, quando o Everson traz as informações, e vou levar ele para lá, ó, para a água. Vou largar o microfone aqui. É a primeira vez nessa temporada que eu vou botar o pé na água. Olha aí, o batismo vai ser hoje. Na água ainda. Vou largar o microfone aqui com o Teteu e nós vamos partir para a água. Isso aí, você de casa não pode perder. Então, nas próximas semanas, os boletins de verão com todas as informações do litoral norte do Rio Grande do Sul. E agora é hora de entrevista ao vivo aqui no NT Sul. E hoje o tema é a realidade da segurança pública em Cachoeira do Sul. Já estão comigo aqui no estúdio o comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar, Ricardo Mori. Major Ricardo Mori, boa tarde. Muito obrigado pela presença com a gente aqui. Muito boa tarde, Daniel. Muito boa tarde a todos os nossos telespectadores. Perfeito. Obrigado por estar com a gente. Está com a gente aqui já o titular da 20ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, Laurence Teixeira, delegado. Muito boa tarde. Obrigado pela presença com a gente aqui. Boa tarde, uma honra. Perfeito. Eu quero começar o nosso bate-papo aqui, primeiramente, estimulando você que está em casa a mandar a sua pergunta, o seu comentário sobre segurança pública para o nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na telinha, 51997697129. A gente já recebeu aqui algumas perguntas dos telespectadores, mas você pode perguntar, fique à vontade para participar desse bate-papo. Quero começar aqui com o delegado perguntando sobre números de Cachoeira do Sul, ou da região. Como estamos em relação à segurança pública? Melhoramos em relação a 2024? O que mais preocupa nesse momento a polícia, a questão da segurança pública? Bem, melhoramos em relação a 2024. Nós temos um programa em andamento, o programa RS Seguro, por meio do qual o governo do estado mantém um diálogo muito importante entre as forças de segurança pública e demais instituições. Atualmente o Ministério Público participa, Polícia Federal, e os índices, os números são bastante satisfatórios na nossa região. Temos
um decréscimo nos números de delitos violentos, letais e intencionais que nós tramamos, né? Que envolve os homicídios, enfim, latrocínio, delitos violentos que preocupam muito a população, e uma estabilidade importante nos demais delitos de roubos a pedestres e de veículos também, que são os delitos que são pautados pelo governo, pela Secretaria de Segurança Pública. De uma maneira geral, nós verificamos números importantes, que podemos dizer que a nossa região ela possui a criminalidade contida, então, e que o sucesso é o fruto do trabalho de todos, né, de todas as instituições, e nós não vamos, logicamente, desatender, perder o foco, né, seguir trabalhando duramente para combater os delitos e trazer tranquilidade à comunidade. No caso da Polícia Civil, que tem esse trabalho também de investigação, da montagem ali de inquéritos, o que hoje toma mais tempo da Polícia Civil aqui na região? Quais são os casos ou os tipos de crimes que mais tomam tempo e demandam mais? Nós temos delegacias especializadas, né? A DRACO, um exemplo, uma delas, e que atua fortemente com a crime organizado, criminalidade organizada e o tráfico de drogas, né? Então, é um trabalho diuturno, realizado com muita dedicação por todos. E temos também uma delegacia que trata dos grupos vulneráveis, né? Que aí envolve as questões de violência doméstica, que nos preocupam bastante e é uma realidade, né, da sociedade atual, de uma maneira geral. E temos a delegacia de polícia local que faz, vamos dizer assim, atua com os demais crimes, né? O residual, a atribuição. Todos eles demandam um trabalho, logicamente, demandam uma investigação qualificada dos servidores, dos delegados coordenando. E nosso escopo principal, nosso foco, nossa preocupação maior mesmo ainda é os delitos letais intencionais violentos, dolosos, que envolve a criminalidade violenta, né, de uma maneira geral, que causa muita repercussão quando um crime desse ocorre em nível de sociedade. Claro. Major Ricardo Mori, estamos com a Operação Papai Noel em andamento aqui em Cachoeira do Sul. Fim do ano também, aquele período que a gente tem mais aglomerações, as famílias se reúnem. Muitas vezes entra aí também a questão do consumo de bebidas alcoólicas e imagino que haja uma intensificação do trabalho da Brigada. Como é que está o planejamento de vocês para isso? E como que foi esse ano de atuação também da Brigada aqui em Cachoeira do Sul? Nosso balanço também é muito positivo, né, Daniel? Nós tivemos, como bem disse o delegado, nós tivemos uma redução daquilo que nós vimos em 2024 para 2025. 2024, é bem que se diga, também foi um ano muito bom, muito satisfatório em termos de números. E em 2025 nós observamos também essa redução. Nós estamos, né, em andamento com a Operação Papai Noel, que é aquela operação em que nós temos o foco, né, na área comercial da cidade, justamente visando evitar, prevenir e, de alguma forma também, se for o caso, reprimir imediatamente aqueles crimes que são contra o patrimônio, né? A nossa observação até a presente data, né, que iniciamos lá no início de dezembro, é bastante satisfatória, não temos nenhum delito grave registrado. Então, isso por conta também do planejamento que nós fazemos, do mapeamento e, como bem disse o delegado, das estratégias que nós temos adquiridas, né, observadas também nessa estrutura do RS Seguro, que nada mais é do que uma plataforma em que nós podemos fazer estratégias e, principalmente, né, a integração entre as forças de segurança, Brigada Militar e Polícia Civil. Então, isso tudo vem para bem da comunidade e isso só temos que comemorar, né, e esperamos que em 2026 teremos que manter isso aí, né? Muito bem. E já vou incluir aqui perguntas da nossa audiência. Muito obrigado a você que está interagindo com a gente. A ideia é justamente a gente fazer uma conversa com a nossa comunidade, com a nossa audiência. E na tela a gente já tem aqui recados ou questionamentos. O Carlos Rosano está perguntando o seguinte: quero questionar as autoridades de segurança sobre os carros com som alto e motos com descarga aberta, principalmente à noite e de madrugada. Como está a atuação para coibir esses abusos que perturbam o sossego em toda a cidade? Muito obrigado, Carlos, pela tua participação. E aí eu já aproveito para adicionar aqui a pergunta do Carlos
a questão das junções. A gente tem muito isso aqui em Cachoeira do Sul. Chega fim de semana, tem em postos de combustíveis ou no centro, muitas junções de pessoas. E muitas vezes nesses ambientes a gente tem ali, inclusive, brigas, enfim. O que como responsáveis pela segurança pública, pelo policiamento, pelo menos, daria para a gente dizer para o Carlos e para a sociedade sobre isso? Bom, em resposta, né, a gente pode dizer que semanalmente a Brigada Militar realiza operações com esse foco, principalmente para tentar evitar, né, perturbações e delitos de trânsito. Nós temos, toda semana, fizemos apreensões e recolhimentos de veículos justamente que apresentam essas deficiências, né, de equipamentos obrigatórios. Ocorre que é uma quantidade bastante grande, né, para nós fazermos o enfrentamento, mas nossos resultados são sempre positivos, né? Nós não deixamos de dar foco e atenção para essa questão. Tanto é que as nossas apreensões de veículos, principalmente motocicletas, veículos também com automóveis que apresentam alguma situação irregular, também ela é semanal. Acontece que nós temos que ter um cuidado, porque principalmente motocicletas, quando de uma ação fiscalizatória, invariavelmente elas tentam fugir. E a nossa ação tem como foco principal a segurança. Nós não podemos colocar em risco quem quer que seja, até mesmo aquele condutor que está em ato irregular no trânsito, até cometendo um delito de trânsito, nós não podemos colocar ele, né, os pedestres, as pessoas que estão na via e também os policiais que estão trabalhando, né, não podemos colocar em risco. Então, a comunidade tem que ter isso também em mente. Nós não podemos nos lançar, né, a esmo, sem qualquer critério de atuação, para justamente, né, às vezes, tentar interceptar, né, uma pessoa que às vezes está sem carteira de motorista. Então, vejo que o risco é muito grande para nós colocarmos na balança isso, né? Então, mas, sim, nós atuamos, né, temos resultados, apreendemos semanalmente veículos dessa forma. E agora, respondendo à questão da aglomeração, nós temos uma parceria muito grande com a Prefeitura, né, no sentido de sempre informar, né, o poder público naquilo que nos compete enquanto polícia ostensiva, daquilo que pode, né, causar risco dentro desses espaços de aglomerações. Ocorre que também nós, enquanto órgão legalista, nós não podemos também ultrapassar, né, o limite da lei. Se o poder público municipal, a municipalidade, autoriza certas aglomerações, né, a nossa atuação ela fica limitada naquilo que ultrapassa a ilegalidade, né? Então, é claro que também nós atuamos com esse tipo de foco, esse objetivo de prevenir delitos com a nossa presença, enfim. Mas é importante que a comunidade também saiba que não é só caso de polícia. Não é somente caso de polícia essas aglomerações. Isso também toca, né, no poder público em geral. Muito bem. Já vamos ver aqui mais recados, para incluir também o delegado aqui na conversa. A Rosélia está mencionando aqui o seguinte, está fazendo uma contribuição, na verdade acho que tem a ver até com esse assunto que o Major estava trazendo aqui. Penso que deveria haver mais câmeras de monitoramento e mais viaturas nos locais de aglomeração, principalmente nos finais de semana. Não sei se o senhor gostaria ainda de comentar sobre isso. Também, vai no mesmo sentido que nós já havíamos comentado inicialmente, né? A nossa preocupação, nós sabemos disso, né? Nós temos isso em mente, já temos mapeado esses pontos de aglomeração, já temos conversado com a Prefeitura, também já temos traçado algum diálogo com o Ministério Público, justamente para que, como eu disse, né, o poder público em geral, municipalidade, não só órgãos de segurança, né, mas também a municipalidade e por que também não dizer as famílias, né, as famílias que permitem que filhos menores, às vezes, também sejam encontrados nesses locais. Isso aí também faz parte da responsabilidade de pais e responsáveis, né? Tem uma cultura. Por falar em cultura, delegado,
temos uma cultura, infelizmente, que ainda, eu acho que propicia muitas situações de homens agredindo mulheres, por vezes o feminicídio que termina acontecendo. Essa semana a gente teve uma situação aqui em Cachoeira do Sul dessa natureza e assim, as informações no Estado, elas são bastante frequentes e não é uma exclusividade do Estado também. Como é que está esse acolhimento a mulheres aqui em Cachoeira do Sul em relação à questão da Lei Maria da Penha? É uma realidade bastante preocupante, né? Ela é o foco das instituições de segurança pública, o combate a esse tipo de crime. Existe uma rede bastante atuante, eficiente, que dá apoio, acolhimento às vítimas, a mulheres, aos familiares. E por parte da Polícia Civil aquele atendimento célere, aquela agilidade na condução da investigação. Todos os delegados, eles têm a exata noção, a compreensão do problema. Quando demandados, eles efetuam as prisões em flagrante, eles encaminham rapidamente, junto com suas equipes, as medidas protetivas. E esse escopo é da Polícia Civil, da Brigada Militar, enfim, da sociedade preocupada com essa questão. Importante também são as denúncias que a população faz de forma anônima, muitas vezes, que são canais já conhecidos, o Disque 100, nós temos 181, Secretaria de Segurança Pública, 197, Polícia Civil, 190, Brigada Militar, e propicia um atendimento rápido, ágil, né? Nós conseguimos evitar, muitas vezes, delitos mais graves. E essa semana tivemos uma prisão importante, toda a polícia agiu muito rapidamente e logrou êxito em localizar o agressor e efetuar a sua prisão em flagrante logo após, né, a tentativa de feminicídio. Delegado, o senhor sabe estimar quantas medidas protetivas estão ativas nesse momento aqui na regional? O Major tem a Patrulha Maria da Penha, né? Então ele tem já um número exato, mas é um número bastante elevado, em torno de 500, eu acredito. Nós tivemos até agora, até a primeira quinzena de dezembro, nós temos registradas 499 ocorrências de Maria da Penha, de violência doméstica. 499? 499 atendimentos por parte da Brigada Militar. Isso exclusivamente Cachoeira do Sul ou Cachoeira do Sul. Municípios? Cachoeira do Sul. A Patrulha Maria da Penha, né, atualmente, ela acompanha cerca de 200 medidas protetivas. Mulheres que aderiram ao programa, né, que têm em seu favor medidas protetivas de urgência. E, como disse o delegado, a nossa preocupação ela é palpável, porque nós observamos que é um fenômeno que nos preocupa enquanto órgãos de segurança pública, porque é a maior ocorrência, é o maior indicador de atendimentos por parte da Brigada Militar em Cachoeira do Sul. Então, das 5.738 interações que nós já tivemos esse ano, até a primeira quinzena de dezembro, né, 499 ocorrências foram de violência doméstica. Então, a comunidade imagine o que é para nós um atendimento de violência doméstica, em que nós temos que compor as equipes, ir até o local com toda a segurança, às vezes prender o agressor, dar o atendimento para a vítima, demandar 2 ou 3 equipes para todo esse atendimento. Isso demanda tempo também, mas é um fenômeno que nos preocupa, como bem disse o delegado. Então, toda essa rede, né, ela estando capacitada, ela nos permite dar uma resposta também para a vítima, né, que procura o Estado, que busca as forças de segurança, o Estado, para seu auxílio, e também dar uma resposta ao agressor, né, para que ele também tenha essa resposta do Estado. Muito bem. Um outro tópico para a gente trazer aqui, que eu acho super importante, é a questão do tráfico de drogas, né? Até o delegado trouxe algumas coisas sobre isso na sua primeira intervenção, na sua primeira fala. Como que Cachoeira está lidando com isso hoje? Basicamente, muito da violência passa também por esse aspecto do tráfico, infelizmente. E a gente tem visto nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, assim, essa dominação de facções. Isso chegou também ao interior? Por exemplo, Cachoeira do Sul tem esse tipo de presença ou é uma coisa mais esporádica? Como é que vocês avaliam o que existe hoje, por exemplo, de apreensões
de porções que às vezes são pequenas e tudo isso vai chegando, evidentemente, na delegacia. Como que está esse processo para coibir a questão das facções e do tráfico? Verdade, é um problema bastante comum, né? As polícias todas atuam fortemente no combate ao tráfico de drogas e esse crime ele está ligado a tantos outros crimes, né? A criminalidade violenta, muitas vezes, que a gente vê nas cidades maiores, os furtos, os roubos, enfim. Em Cachoeira do Sul, nós podemos dizer com tranquilidade que todo o trabalho que foi feito ao longo dos últimos anos pela Polícia Civil, pela Brigada Militar, integrado, enfim, com o sistema de justiça, os demais instituições atuantes, ela surtiu um efeito positivo que nós vemos nos números e que é de controle. Então, a polícia, embora prossiga atuando fortemente com o intuito de reprimir esse tipo de delito, reprimir a questão patrimonial desses grupos criminosos, nós podemos dizer que em Cachoeira do Sul a situação está controlada pelas forças de segurança e nós vemos esse nos demais índices, né? Uhum. Nós temos poucos crimes violentos ligados ao tráfico de droga e mesmo os crimes patrimoniais, eles têm a repressão imediata assim, das forças de segurança para dissuadir os atores, né, os agentes e trazer tranquilidade às pessoas, aos empresários, ao agro, os empresários do setor rural, enfim. São as atuações que as forças de segurança têm efetuado. Muito bem, tem pergunta aqui da nossa audiência, vamos colocar aqui já na nossa tela também. É a Zenaide Oliveira. Por que o Conselho Tutelar não age mais nas ruas e baladas? Falo isso porque quem mais agita na noite são menores, adolescentes. Não sei se o Major gostaria de comentar. Sempre que nós recorremos ao Conselho Tutelar, ele se faz presente. A Brigada Militar, como eu digo, né, é a clínica geral da segurança pública. Nós damos o primeiro atendimento e aí, frente àquela situação, nós encaminhamos ou acionamos os demais órgãos, né? O caso do Conselho Tutelar, né? Sempre que nós precisamos do Conselho Tutelar, sempre se fez presente, porque sim, né? É um órgão que tem atribuições legais que justamente para dar o apoio, né, a crianças e adolescentes, principalmente, né, crianças, mas nós temos, né, esse apoio. Mas isso volta, né, aquilo que eu disse anteriormente, né? Se há menores nas ruas, é porque há pais responsáveis que são irresponsáveis, né? Que permitem que adolescentes estejam em locais impróprios, às vezes consumindo álcool ou talvez drogas, e isso também, então, parte da família. Muito bem. A gente tem pouquinho tempo, eu já preciso encerrar. Delegado, preciso te perguntar sobre o seguinte, crimes virtuais, cada vez mais golpe no WhatsApp, golpe de todo jeito. Aquele registro online funciona? O que o senhor pode nos dizer em 30 segundos? Funciona. Nós estimulamos que as pessoas façam os registros online ou de forma presencial na delegacia. Na medida do possível, os policiais, nossas equipes têm atuado para identificar esses autores desses delitos. E é uma preocupação muito grande que nós temos, porque envolve grupos vulneráveis, principalmente idosos, né, hoje em dia. E a Polícia Civil tem todo o interesse de investigar e solucionar esse tipo de crime e trazer um pouco mais de tranquilidade para as pessoas que usam cada vez mais, né, os equipamentos eletrônicos. Muito bem, agradeço aqui a presença do delegado Laurence Teixeira, que é o responsável, delegado regional da região aqui de Cachoeira do Sul. Major Ricardo Mori também, muito obrigado a vocês. Obrigado a você de casa pela companhia com a gente. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. E até amanhã. Tchau.